Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sua professora de matemática, e hoje aqui na aula do 6º ano vamos dar continuidade ao conteúdo de tabelas e gráficos. Hoje, como eu deixei da aula anterior, temos resolução de problemas da OBMEP, para desmistificar que a OBMEP é coisa de outro mundo. Você quer? Você consegue. Vamos lá para as Olimpíadas? Bem, mas sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que nossas aulas são digitais, passando agora na televisão, no canal, na TV Nova, e você pode acompanhar pelo aplicativo. Que aplicativo? O Educa Recife. Você, aluno da rede, você, além de baixar o aplicativo que os meninos vão colocar aqui, vocês podem procurar na Play Store. O que mais? Vocês, dentro do aplicativo, vocês vão participar da nossa aula. Participar como? Ora, participar pelo chat. E hoje, no chat do 6º ano, nós temos simplesmente nosso professor Show, professor de matemática Show. Bom dia! Professora Marta. Eita, falei então, Marta. Tânia, já está começando assim. Professora Tânia é sempre gentil aí. Ela que é show de bola aí do 6º ano, show de bola aí com vocês. Meus amores, ó, um cheirinho para vocês. Tem uma excelente aula de tabela e gráficos para que aí vocês consigam desenvolver aí nos telejornais. Olha aí, você observa aí a tabela da Copa. Ela inclusive já foi uma aula de Tânia aqui. Falei certinho agora. Alô! E aí vocês observem bem que isso é bem importante para o seu dia a dia, gente. Você entender como é que o telejornal está transmitindo algo para vocês. Então é contigo aí, Tânia. Bem, além do professor Ricardinho, nós temos aqui a equipe de Libras, que eu agradeço muito, para permitir que essa aula seja mais acessível a todos. Bom, não esqueça também de baixar, de se inscrever no Educa Recife lá do YouTube. Por quê? Lá você tem todas as aulas que foram dadas aqui no EMAD, tá? Aqui agora, ao vivo, mas lembrando, essa aula vocês podem assistir em qualquer horário. Bom, vamos recapitular, como eu já tinha falado, que vamos trabalhar tabelas e gráficos, que foi a aula anterior. Vamos só recapitular o resumo do que é uma tabela. A tabela é uma ferramenta utilizada para organizar dados em linhas, né? Ó, a linha do caderno, então é na horizontal, e colunas na vertical, tá? Ela facilita a visualização das informações. A gente fez um exercício aqui, que era um exercício utilizando um gráfico, e a gente transformou os dados do gráfico na tabela, para que vocês mesmos decidam se para vocês é mais fácil visualizar no gráfico ou visualizar na tabela. Eu acho que vai depender do problema. Mas o que é uma tabela? A gente já viu. Agora vamos ver o que é um gráfico. Os gráficos são representações visuais, exatamente como a tabela. Representações visuais de dados e informações numéricas, que servem para facilitar a interpretação deles. Por quê? Deles quem, gente? Deles, dos dados e das informações. Quando a gente tem um gráfico, é como se tivesse um grande resumo. E a gente já viu aqui o que é importante ter num gráfico para a gente poder ter uma leitura exata das informações que estão passando nessa ferramenta. Bom, mas já resolveram o desafio da OBMEP? Na verdade, não foi apenas um, eu deixei 3. Vamos lá? Vamos começar pelo primeiro. Essa é a questão. É a questão 16, do nível 1 de 2018. O gráfico de barras mostra a distribuição dos alunos de uma escola conforme o tempo diário dedicado à leitura. Leitura, gente, é uma coisa muito importante para você que vai escolher ser o que você quiser. Quer seja na área de exatas, quer seja na área de humanas, quer seja na área de saúde, não importa. Se você quiser ser
trabalhar na área de cultura, leitura também é importante. Bom, voltando para cá. Qual é o gráfico de setores que melhor representa? O que é gráfico de setores? A gente já viu, é aquele gráfico de pizza, né? Também conhecido como gráfico de pizza, que melhor representa em amarelo. O que é que eu estou dizendo? Que a informação é a parte amarela. A fração de alunos que dedicam à leitura, no máximo, 40 minutos por dia. Veja, o gráfico é esse aí. Isso aí tem lá na prova da OBMEP. O que a gente vai fazer? A gente vai interpretar. Como a gente interpreta qualquer questão, qualquer problema? O que a gente vai destacar? O gráfico é de setores, eu já falei, e eu vou olhar apenas a parte amarela. Ora, e o que mais? O que eu quero ver? Que a leitura seja, no máximo, 40 minutos por dia. Olha só o que eu fiz. Eu peguei o que é, traz para cá, por favor. Eu peguei o que é menos de 20 minutos, então está menos de 40, no máximo até 40, né? Que estava dizendo a questão. E de 20 minutos a 40. Também o máximo é 40. Mais de 40 está fora, gente. Essa é a primeira informação que você tem que destacar. Foi que eu fiz aqui, ó. Botei a setinha na coluna rosa ou vermelha, não sei como vocês estão vendo aí. Veja, por que eu fiz isso? Porque a legenda da informação que eu quero está em rosa e está em azul. Então, uma setinha para a coluna rosa e uma setinha para a coluna azul. A coluna seguinte, que é verde, não sei se dá para vocês verem, né? A coluna seguinte é verde, não entra. Olha aí, assim ficou melhor. O que eu vou fazer? Eu vou contar. Eu peguei ali no meu eixo, eu tinha a informação que ali era 100, ali era 10. Aí eu fui olhar, como é que eles estão chegando? Eles estão pulando de 10 em 10. Como é que eu vejo isso? Ora, se do 0 a primeira marcação é 10, aí eu já olho, a segunda é 20, a terceira 30, já marquei 30. Por que eu marquei 30 ali? Porque é onde está a coluna de verde. Eu tenho 30 alunos. Né? Aí vou pulando, 40, chegou no 50, quero informação dada. Então, realmente é de 10 em 10, conferido. Mais um pulo, um salto, eu chego no 60, que é a minha coluna, que indica a quantidade de alunos que leem de 20 minutos a 40 minutos por dia. Né? E eu, seguindo esse mesmo raciocínio, eu chego que quem lê menos de 20 minutos por dia são 90 alunos. Ora, eu quero esses dois, né? Eu quero 90 mais os 60. Então, eu somo. 90 mais 60 é 150. E por que eu marquei o 30? Porque aí eu já vou saber quem é minha amostra, né? Meu total, 30 mais 90 mais 60, que dá 180. Continha fácil, continha de somar, tá? Ora, eu já sei que é 180 o todo. O todo seria o disco todo pintado. E eu tenho aqui na letra B a metade pintada. Então, eu peguei o 180 e dividi em 2. Então, eu sei que 180 é 90 mais 90, porque quando a gente divide em partes iguais. Eu já disse, isso é muito importante para números racionais, divisão, uma série de assuntos. Essa questão de que as divisões na matemática são em partes iguais, tá? Ora, mas eu queria quem? Eu queria 150. Então, 90, que é a metade aqui, é menor que 150. Lembra menor que? A gente já falou essa representação, esse sinalzinho de menor, a parte... lá no infantil, vocês aprendem que o sinal de menor é a boca do jacaré, né? A parte aberta é o maior e o pontinho é o menor. Então, 90 é menor que 150. Então, este aqui já não pode ser a resposta. E o de cima também não. Por quê?
porque é menor ainda do que a metade. Tá? Já eliminei 2. Eita, professora, eliminou de vez aí 3. Por quê? Porque eu peguei o 90, dividi em 2, eu tenho 45 e 45. Posso fazer isso de outro jeito? Pode. Aqui é apenas uma das possibilidades. Fiz o 45. Eu sei que 90 mais 45 é 135. 135 é menor que 150. Então, todo mundo que tiver a metade mais a metade, ou um pouquinho menos, está cancelado. Ó. Aqui seria metade, aqui é quase a metade, mas mesmo que fosse a metade, seria menor. Então, a resposta, professor Ricardinho, só pode ser... Letra E, né? Letra E. Por quê? Porque eu tenho... Primeiro, porque eu não leio todas. Então, eu vou lá e cancelo. Mas bora pensar. E é o mais próximo, né, professor? 150, né? Pois é. O mais próximo que está aí, né? Tá 180. mais... Exato. Está mais que 135 e menos de 180. É o único que tem assim. Então, por uma questão de raciocínio lógico, só pode ser ela. Então, essa é a questão. Fácil? Como é que é? OBMEP. Tiveram dificuldade? Fala aí. Conversa aí com o professor Ricardinho, bota no chat. E eu tenho certeza que quando vocês fizerem a OBMEP, as Olimpíadas Matemáticas, vocês vão parar, pensar e fazer essa análise com facilidade. E aí, professor Ricardinho, tem algum comentário a respeito dessa questão? Estou perguntando eles aqui se conseguiram entender direitinho, se perceberam o grau de importância que o gráfico tem, né, para a vida deles. E aí, para resolver uma questão ficou mais fácil ainda se você consegue visualizar, se você consegue enxergar bem aí. Não precisa nem fazer conta direito, né? Só somar o número ali, já percebeu que é um valor próximo ao que ele estava querendo, que era o 180, né? Então, observa bem que não precisa fazer as contas mirabolantes, não. É você ter análise de gráfico, nesse caso foi setor, né? E também teve de barras, mas tem outros tipos de gráfico também que eu acredito que Tânia já falou com vocês na aula anterior, que tem vários tipos de gráfico para vocês entenderem aí, porque o telejornal, as informações hoje é tudo baseado em cima de gráfico e tabela. Justamente, porque é o resumão que é para vocês identificarem com facilidade a informação. Gente, se eu pegasse isso aqui tudinho e escrevesse em português, em um bom português, eu ia ter páginas e páginas. E aqui eu estou só numa fotografia, eu só estou no gráfico, né? Fazendo analogia à fotografia. Bom, feito isso, vamos para a questão seguinte. Antes disso, professora Sabine Diga. já colocou que entendeu tudo certo aqui. Ah, joia, Sabino, que bom! Eu quero ver seu desempenho na OBMEP. Manda aí. Se não quiser que a gente fale, a gente não comenta, mas dá aí um toque para o professor Ricardinho. Bora lá. Bora pro... A questão do OBMEP seguinte é a questão 11 do nível 1 e foi feita em 2013. Essa informaçãozinha eu coloco. Gente, quando eu pego questão do OBMEP, eu pego tal e qual. Ou seja, é igualzinho. Eu não tirei nem acrescentei nenhuma vírgula. Então, bora lá. O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue, a precipitação de chuva e a temperatura média. Então, eu tenho um gráfico que me traz 3 informações diferentes. Aí ele acrescenta o tempo por semestre, dos anos de 2007 a 2010, em uma cidade brasileira. Podemos afirmar que, bora dar uma olhadinha no gráfico, prestem atenção que tem uma linha além das colunas, né? Esta linha, se você olhar lá pertinho da nossa intérprete, está escrito, ó, temperatura média. É ela que nos diz qual é a temperatura, tá? Essa coluna que está riscadinho, está tracejada na diagonal, é a de precipitação, ou seja, de chuva, né? E a coluna que está preenchida completamente com esse cinza mais escuro é o número de casos de dengue, que é isso que a questão nos fala, né? Qual é a outra informação que tem? Se você olhar
do lado aí da minha animação, tem escrito temperatura média em graus Celsius. E qual é a outra afirmação? Precipitação de chuva em milímetros, número de casos notificados. Isso aí é como se fosse, ali no caso, é como se fosse o título. E aqui tem a fonte, gente. Adaptado pelo SIC 011 e é em PDF, é um arquivo na internet. O que eu estou dizendo aí com essa fonte? Que esses dados são reais, só não... Por que adaptado? Eles tiraram a informação da cidade, eles tiraram uma série de coisas. Por quê? Isso é uma Olimpíada e o objetivo aqui é ver se vocês entenderam e conseguem fazer uma leitura de tudo que eles estão pedindo, ou melhor, tudo que o gráfico oferece. Então, bora lá. A letra A. O período de maior precipitação foi o de maior temperatura média e o de maior número de casos de dengue. Veja, ele quer que o tempo, né, o ano lá que está marcado no eixo horizontal, tenha, ao mesmo tempo, maior precipitação, maior temperatura e maior número de casos de dengue. Tudo bem? Então, a gente vai olhar o gráfico. O que foi que eu fiz? Peguei precipitação. A maior precipitação é essa. Marquei aqui, ó, com a setinha. E qual é a maior temperatura? Aqui. Não vai olhar o caso de dengue? Não. Por quê? Porque o de maior precipitação já é diferente do que o maior temperatura, eu já sei que a questão está errada. Eu não preciso olhar o terceiro elemento. Certo, professor? Sim, senhora. Então, vamos lá. Esse daí não pode. Vamos olhar a letra B. O período com menor número de casos de dengue notificados também foi o de maior temperatura média. Vamos dar uma olhadinha? Ora, os casos de dengue é a cinza escura, certo? Então, eu dou uma olhada aqui, o menor foi esse. E o maior temperatura foi essa aqui que a gente já tinha visto que era a maior temperatura. A seta está mostrando, né, que o menor número de casos foi em 2007 e a maior temperatura foi em 2010. Então, não pode ser essa questão. Cancelei já essa. Vamos analisar a letra C. O período com maior temperatura média foi também o de maior precipitação. Ora, olha a maior precipitação onde é que está. Porque a precipitação é essa coluna. Veja a importância da legenda. É essa coluna que está tracejada na diagonal. E a maior temperatura é, ali continua o mesmo ponto. Não é o mesmo período. Então, ela não é. A letra D te diz o quê? O período de maior precipitação. Presta atenção aí na palavrinha-chave, né, professor? Não destacar foi. Sempre isso, né? Destacar é bom, é importante. Né? Exato. Né? Destacar as palavras-chave, que as palavras que enganam o seu cérebro, né? Não. Às vezes a gente não leu não. E é verdade, a gente não leu não e aí se complica. Quando terminar eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Não foi o de maior temperatura média e teve o maior número de casos de dengue. Então, maior precipitação, maior número de casos. Ora, ele está dizendo que não foi o de maior. Tudo bem. Maior número de precipitação. É verdade. E maior número de casos. É verdade. Gente, esta é a questão correta. Veja, cheguei na letra D e carimbei o certo. Preciso olhar a outra. Se você for aquela pessoa muito cuidadosa, vai olhar a outra questão. Mas se você tiver certeza do que você está fazendo, você marca aí e já pula para a próxima questão, lá na prova da OBMEP.
Aqui a gente vai dar uma analisada. Por quê? Porque a gente está em aula, para vocês perceberem alguns detalhes, e não é só a questão, não é só se está certo ou errado. Quanto maior a precipitação, olha, professor, como essa questão é completamente diferente da outra. Quanto maior a precipitação em um período, maior é o número de casos de dengue notificados. Uma comparação aí, né? Exato, professor Ricardinho. A gente tem a comparação. Então, vamos comparar. Maior número de casos. Opa, aqui. Maior número de casos. Quanto maior for a precipitação, vamos lá? Maior o número de casos de dengue notificados. Se eu aumentei, olha o primeiro destaque. Se eu aumentei, eu estou bem pequenininho. No entanto, no último, eu tenho menos precipitação, mas tenho mais número de casos. E isso dá um conflito entre o que eu estou falando aqui. Quanto maior a precipitação, então, se eu aumento a precipitação, maior o número de casos. Eu aumento o número de casos. Não é verdade. Eu diminuí a precipitação, ou se eu quiser olhar, vou olhar do menor. Eu aumento a precipitação daqui para cá, mas eu não aumentei. Se eu comparar este... Porque, gente, eu não estou comparando o conjunto. Eu estou comparando o número de precipitações com o número de casos. Então, eu aumentei o número de precipitações, mas aqui eu diminuí o número de casos. Ou seja, aquela questão estava cancelada. Vamos para a próxima? Ou tem alguma pergunta aí, professor? A última. Não, vai ter mais uma questão. Tem mais uma questão, tem mais uma questão a respeito disso. E o que ela comentou aqui, vocês vão ver lá na frente um pouquinho sobre o processo de... Lá na frente vai ser sobre grandezas. Nesse caso não é grandezas. Nesse caso está analisando tabelas, né? Mas são elementos inversamente proporcionais que a gente está observando aí. Então, você viu precipitação, casos, vocês estão observando lá na frente, vocês vão ter esse mesmo raciocínio, só que com grandezas diferentes. Então, aproveitem para lá na frente já pegar aí a manha do gato aí para desenvolver. Por que, professor Ricardinho? Porque a matemática está toda conectada, não tem nada separado. O que vocês estão aprendendo aqui, ou o que vocês estão reforçando aqui, despertando, porque muitos de vocês... Só por curiosidade para vocês, normalmente os alunos acertam as questões de gráfico nas avaliações externas. Sabia disso, professor? Que bom, né? Graças a Deus, coisa boa. Ou seja, você sabe. Tira essa fake news que matemática é difícil e complicado. É não. Vamos analisar devagarzinho. Voltando para cá, a última. OBMEP, veja na tabela que eu vou apresentar no próximo slide, o resultado da pesquisa feita em um bairro de uma grande cidade sobre os modos de ir ao trabalho. Professor, isso é um gráfico? Não, é uma tabela. Está escrito lá, ó, tabela. Poderia montar isso aí num gráfico? Poderia. Tabela e gráfico, eles são assim, quase como se fossem irmãos. Posso dizer isso, professor Ricardinho? Parceiros, parceiros. É, muito parceiro. Isso. Tem um nomezinho específico, né, professora, para essa tabela aí, né? Pictograma, né? Isso, pictograma, e no gráfico, pictograma, e no gráfico, pictográfico. Não deixa de ser uma tabela, gente, é uma tabela. Só que tem um nomezinho específico, que se aparecer na sua avaliação, pictograma, não se assuste não. É porque é uma tabela que vai, em vez de botar todos os elementos, ele vai botar um representando uma quantidade específica. É isso que ele vai fazer. Quando eu era da idade de vocês, essa picto vem de pintura. Professor, é forçado isso. É, mas eu fazia associação e não esquecia. Tá? Então, bora lá. Com base nessa tabela, qual é a alternativa correta? Metade dos entrevistados vai a pé ao trabalho. Metade. O que é metade? Metade de 10, todo mundo sabe, é? 5. Isso. Vamos nós. Professora, a senhora não fez conta nenhuma? Claro que não. O gráfico é para isso. É para dar uma informação imediata e você, naquela informação, conseguir
ter todas as informações. Ora, está dizendo, vem para mim, aqui ele está a pé, certo? Está dizendo que a metade de todos eles, se eu somar, o professor vai somar não? Não. Nesta questão eu não preciso somar. A metade, eu tenho esse junto com esse. E esse aqui junto com esse. Sobrou um. Aqui eu tenho mais de um. Então eu já sei que a pé eu tenho menos da metade. Ficou simples? Quer dar alguma opinião aí, professor? Se vocês quiserem em números, vocês vão ver o total ali, que é 500 entrevistados, cada pessoinha daquela ali, tá certo? E aí vocês podem fazer essa contagem, contando com cada um, dá igual a 500 lá. Mas vai dar muito alto o valor. É por isso que a professora colocou de uma maneira de observação. Aí fica mais fácil vocês visualizar, entendeu? Sabe por que é mais fácil de visualizar? Porque os 500 entrevistados não estão desenhados aqui. Você vai ter que descobrir cada bonequinho desse tem um valor. O que é que você tem que fazer? Somar todos os bonequinhos, pegar 500 e dividir. Veja que não é isso que a gente quer com gráficos. A gente quer que vocês tenham uma interpretação, né? Uma interpretação rápida. Então, bora lá. Esse não foi. Letra B. O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados para ir ao trabalho é a bicicleta. Bora olhar o gráfico? Eu já vi que não. Só com um desenho. Porque tá aí, ó. A pé tem mais do que a bicicleta. Então, não pode ser a bicicleta o mais utilizado. Próxima questão. 50%. Aí, gente, a gente vai ver porcentagem, vai ver números, fração, né? No caso, sexto ano, fração associada à porcentagem. Né? No sétimo, a gente já fala números racionais. Professora, é a mesma coisa, gente, só troca o nome. 50% dos entrevistados vão ao trabalho de ônibus. Será? Está ali meu ônibus. Quem é 50%? É a metade de tudo que está aí. Mas só a pé eu tenho mais do que o que eu vou de ônibus. Então, de ônibus não pode ser a metade de tudo, porque apenas a pé já tem mais. Entenderam, gente? Isso é lógica. Então, este não pode. Indo para o sétimo, a maioria dos entrevistados vai ao trabalho de carro ou ônibus. Prestem atenção. Carro ou ônibus quer dizer que eu vou ou num ou no outro, eu estou somando aí, tá? Professora, o que foi que você fez? Traz para mim, por favor. Eu lá em cima coloquei, ó, 1, 2, 3, eu fiz as colunas, porque não está desenhada a coluna aqui da tabela, mas existe. Para quê? Para facilitar. Aqui, no lugar de eu contar de um por um e posso me atrapalhar, eu olho o último e olho em que coluna está. 5. Então, eu tenho 5 de ônibus. A mesma coisa eu fiz aqui. 3. Então, eu tenho 3 de carro. Se eu somar 5 mais 3, vai dar 8, tá? Sem muitos problemas. Então, não pode ser a maioria dos entrevistados. Por quê? 8. A pé, eu já tenho 8. E ainda sobra de bicicleta. Então, a maioria é a metade mais 1. Isso é a maioria, tá? Então, aqui, se só a pé eu tenho a metade, então, se eu somar esses dois, eu tenho menos do que a metade. Tudo bem, gente? Gente, eu sei que esse jogo de palavras de lógica é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas ficou simples. Tem alguma questão aí? Sabino colocou assim, professora, não é a letra B? Aí, volta a B para dar uma olhadinha, porque ele se confundiu aí. Né? Letra B. O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados para ir ao trabalho é a bicicleta. É o mais utilizado, Sabino. Vê a pé. A pé eu tenho o dobro, porque a bicicleta tem 4, a pé eu tenho 8. E de ônibus? De ônibus também eu tenho mais, mais 1 do que a bicicleta. Então, não é. Isso. Certo?
não é o AP. Ficou analisar só a letra E agora, né? Bom, se a gente cancelou todos, só pode ser a letra E. Ricardinho, dá um tchau super rápido que a gente já estourou aqui o tempo. Então, galerinha massa do sexto ano, ó, um cheirinho para vocês, que Deus os abençoe e que continue estudando, porque gráfica é bem importante aí para sua vida no dia a dia, tá certo? Tá, gente? Então, por eliminação, a explicação, você quiser, coloca lá no chat que a gente vai analisar o que você fez, é a letra E. Bem, tchau, até a próxima aula.